Bom dia, boa tarde, boa noite. E hoje, pessoal, eu tô gravando mais vídeo do 9º ano do aplicativo CMSP, gente, do Centro de Mídia, do dia 1/7, essa aula de projeto de vida. Então, quando começar, eu volto com vocês. Boa tarde, 9º ano. Sejam bem-vindos a mais uma aula de projeto de vida. Eu sou a professora Luanda e aqui ao meu lado hoje eu tenho a mediação da professora Sara. Boa tarde, professora, tudo bem? Boa tarde, Luanda. Boa tarde, alunos. Eu serei a porta-voz de vocês novamente essa tarde. O tema da nossa aula de hoje é a chegada ao ensino médio. Vamos ver quais são os materiais necessários para essa aula. O caderno ou uma folha, o lápis ou a caneta, e se você tem o caderno do aluno, essa aula está nas seguintes páginas, 70 e 71. Antes da gente entrar no tema da aula, vamos retomar alguns tópicos que nós vimos na última aula. Então, o que nós vimos na semana passada? Eu mostrei para vocês o que é uma árvore genealógica, né? Então, gene de Gênesis, início, começo, lógica de logos, então conhecimento. Então nós fizemos uma árvore que eu pedi para vocês colocarem os pais, os avós, né? Inclusive a proposta era da gente fazer uma árvore genealógica das pessoas que convivem com a gente, e eu mostrei a minha árvore genealógica. Nós também refletimos sobre o acesso ao ensino médio no Brasil e seu impacto na carreira profissional. Por que é tão importante a gente completar o ensino médio? Né? Por que na carreira profissional isso tem uma diferença? Né? Hoje, qualquer profissão, o mínimo que eles pedem é a formação do ensino médio, e hoje a gente vai aprofundar o tema um pouquinho mais. Nós fizemos o exercício de registrar a trajetória escolar de cada uma das pessoas representadas na árvore genealógica. Então, eu mostrei a minha árvore genealógica e falei para vocês que da minha família, né, das pessoas que eu representei minha árvore genealógica, apenas eu completei o ensino médio, eu e minhas irmãs. Só que como eu não representei as minhas irmãs, eu fiz questão de afirmar que no caso foi só eu. Vamos à nossa primeira reflexão do dia. Então vocês irão responder a seguinte questão: quais são as expectativas em relação ao ensino médio? Vocês têm 3 minutos para participarem pelo chat e nós já voltamos.
Olha, Luanda, muitas informações eles compartilharam aqui. Muitas pessoas com medo, né? Várias pessoas que já estão esperando o ensino médio, já pensando na universidade. E eu vou compartilhar com vocês duas interações. A primeira que eu vou compartilhar é da Samela, que ela diz que as expectativas dela a respeito do ensino médio são a respeito das novas matérias, que ela sabe que serão mais matérias, muito mais conteúdo e mais responsabilidade por consequência. E o Gustavo comentou que ele tem a expectativa de passar para a ETEC. Bacana, né, Luanda? Que legal, a gente vai, no decorrer da aula, aprofundar, né, passar sobre o tema das escolas técnicas. E qual que é o nome da primeira aluna que é a Samela. Samela tem bem mais matérias no ensino médio. Então você vai ter sociologia, filosofia, química, física, né? A grade curricular de fato aumenta. Vamos ver agora quais são as principais funções do ensino médio. Aqui na tela, por gentileza. Então, a primeira, consolidar e aprofundar os conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento dos estudos. Então, todo aquele conteúdo que vocês viram durante o ensino fundamental 1 e 2, ele é muito mais aprofundado no ensino médio. Então, se vocês tem, né, já que vocês estão ainda no 9º ano, na verdade, toda a expectativa de vocês é para o ano que vem. Se hoje, no 9º ano, vocês têm ciências, o aprofundamento vai se transformar em biologia, né? Porque quando vocês pensarem no ensino superior ou no ensino técnico, e aqui me vem à cabeça o ensino técnico de enfermagem ou mesmo medicina, o aprofundamento e a pesquisa serão bem maiores, né? Então, uma das primeiras funções é aprofundar os conhecimentos que vocês tiveram no ensino fundamental. A segunda função é preparar para o trabalho e a cidadania. E aqui um ponto muito importante sobre a cidadania, até porque a gente aprende no decorrer, né, do ensino básico, da educação básica, que são 12 anos, sobre os nossos direitos. Obviamente a gente aprende sobre os nossos deveres também, mas é no ensino fundamental e no médio, principalmente, que a gente fala daqueles direitos que a gente chama de direitos inalienáveis, que eu não vendo, que eu não troco, que eu não alugo. Por exemplo, a vida, a liberdade, a segurança, a dignidade da pessoa humana e outros, né? Além disso, vocês abordam também questões éticas, até porque eu preciso saber respeitar o próximo, né? Respeitar o outro. Vocês aprendem sobre diversidade. E aqui me vem à cabeça um pensador alemão chamado Adorno, que ele fala da função da educação. Ele fala que a principal função da educação, principalmente no ensino médio, é emancipar o ser humano, fazê-lo refletir criticamente. E aqui eu trago só uma informação que vocês terão lá no ensino médio no ano que vem. O Adorno, ele olha para uma sociedade do pós-guerra, do pós-Segunda Guerra Mundial, e ele está, eu diria, meio que desesperado. Ele olha para aquela sociedade e pensa, o que aconteceu? O que fez com que as pessoas selecionassem aquelas que eram que deveriam viver e outras que deveriam morrer? Porque aqui ele está se concentrando naquela população que sofreu com a Segunda Guerra Mundial. Inclusive o texto se chama Educação após Auschwitz. Auschwitz é um complexo, né, já que tem 1, 2 ou 3, era um campo de concentração muito conhecido no sul da Polônia. Então ele olha e se pergunta, o que houve na educação que possibilitou toda aquela barbárie, todo aquele massacre, todo aquele desrespeito em relação ao outro. E é depois dessa reflexão, que a gente começa a pensar o que tem que ter na escola para que a gente comece a moldar ou fazer o ser humano, né, no caso vocês jovens, né, adolescentes, a refletirem sobre o próximo. Que tipo de sociedade que nós queremos, né, que a gente quer? E aí entra a questão da cidadania, que é tão importante, não só no ensino médio, mas eu diria que na educação básica inteira. A terceira função é aprimorá-lo como pessoa humana, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico, que vem de encontro com o que eu acabei de falar, né? Lembrando que ética é uma palavra de origem grega que significa caráter.
né? A gente pode chamar de ethos ou ethos. Então, como é que se dá essa formação do caráter na escola? E se a gente pensar que hoje a escola está focada não mais apenas no conhecimento intelectual, científico, né, dos componentes curriculares, matemática, geografia, português e outras matérias, outros componentes, mas hoje a gente aborda também a questão emocional, a questão afetiva, né? A gente fala de compaixão, a gente fala de empatia, de respeito, de organização, foco, todas aquelas competências socioemocionais. Para quê? Justamente para que a gente aprenda lá na escola e passe a exercer isso na comunidade, na sociedade, uns com os outros. Então, isso é aprofundado principalmente durante o ensino médio. Continuando aqui na tela, por gentileza. Nós vamos agora para a primeira atividade do dia. Então, eu coloquei algumas questões. Quem tem o caderno do aluno pode acompanhar pelo caderno do aluno, que é na página 70. E as questões são as seguintes. Quais são as escolas mais próximas da sua casa que oferecem o ensino médio? Você já ouviu falar ou conhece amigos que estudam ou já estudaram em tais escolas? Se a sua escola tem ensino médio, você pretende continuar estudando nesta unidade? Por quê? Então, mais 3 minutos para vocês responderem no caderno e nós já voltamos. Conseguiram responder as questões e pensar a respeito do ano que vem, né? Já que vocês provavelmente voltarão à escola e no
na primeira série do ensino médio, né? Então já vão visualizando, vão pesquisando em qual escola vocês querem estar no ano que vem. Se é na mesma escola, se é numa outra escola, enfim, fica uma questão, não, ficam 3 questões para vocês pensarem a respeito. E como eu sei que tem muitos professores de projeto de vida que acompanham as aulas, eu vou pedir que inclusive depois vocês compartilhem com esses professores, ok? Então vamos aprofundar mais um pouquinho sobre o assunto, aqui na tela por gentileza. Juventude e ensino médio. Então, segundo o PNAD, o que é o PNAD? Eu coloquei lá embaixo para vocês, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua. Esse PNAD que a gente colocou aqui no slide, na tela, é de 2016 e 2017. Então, segundo essa pesquisa, né, feita pelo PNAD, apesar de 91,5% dos jovens de 15 a 17 anos de idade estarem na escola, faixa etária que idealmente é prevista para quem cursa a última etapa da educação básica, apenas 68,7% estão no ensino médio. São quase 2 milhões de estudantes em defasagem. O que isso significa? Que embora a gente tenha quase 100% dos jovens de 15 a 17 anos na escola, não é 100%, tá? É 91,5%. Desse pessoal que está na escola, apenas 68,7% está na série adequada. O que isso significa mais a fundo? Que a gente tem jovens de 15 a 17 anos que deveriam estar matriculados e cursando o ensino médio e não estão. Eles provavelmente ficaram atrasados, ou reprovaram, ou abandonaram a escola e retornaram e entraram em séries, né, que eles já deveriam ter cursados, porque de 15 a 17 anos é aquele período que a gente médio. Só que apenas 68,7% está no ensino médio, né? E a gente vai ver o que causa esse atraso ou essa defasagem. Continuando na tela, por gentileza. Então, segundo a Fundação Telefônica, em 2017, 7% das pessoas com mais de 15 anos não sabiam ler nem escrever, o que equivalia a 11,5 milhões de analfabetos. O que significa? É o famoso analfabetismo funcional. Então, a gente tem um aluno na escola, só que muitas vezes ele lê, mas não compreende o que lê, porque ler não é juntar palavras, né? Ler é compreender o que o texto tem a me dizer e compreendê-lo criticamente, porque às vezes a gente lê o texto, engole aquela informação sem digerir. Então é importante que eu leia e saiba, inclusive, criticá-lo positivamente ou negativamente. Só que, segundo a Fundação Telefônica, tem muitos alunos, né, de 15 anos que não sabem ler nem escrever. Por que ler e escrever estão relacionados? Porque se eu leio bem, consequentemente eu vou escrever bem, né? Todo bom leitor é um bom escritor. Mas se eu não consigo compreender o que o texto tem a me dizer, consequentemente eu também não conseguirei escrever, né? Articular um texto, argumentar ideias, defender posições. Continuando aqui na tela, por gentileza. Continuando a aprofundar o tema, diz aqui o seguinte, que é baseado em pesquisa também, a Fundação Telefônica. O trabalho é a maior justificativa para a evasão escolar. O que é evasão? É o abandono. Então, muitos jovens, eles saem da escola, eles abandonam a escola para trabalhar. Trabalhar para quê, professora? Muitas vezes para ajudar a própria família, né? Às vezes é só a mãe e os filhos, a mãe como chefe de família, e ela não consegue prover as necessidades básicas. Esse é um dos problemas. Um outro problema também que o aluno abandona a escola é o fato dele ter aquela ansiedade em ter o próprio dinheiro, o que não é ruim, né? Desde que não atrapalhe os estudos, porque está lá no Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a lei que rege sobre a criança e o adolescente. Eu posso começar a trabalhar a partir dos 16 anos.
salvo 14 anos como jovem aprendiz. O que é o jovem aprendiz? A partir dos 14 anos eu vou trabalhar como aprendiz, normalmente aprendiz de algo que eu estou estudando, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso quando eu avançar aqui sobre o ensino técnico. E esse trabalho, como jovem aprendiz ou não, a partir dos 16 anos, não pode atrapalhar o meu rendimento escolar. Só que, infelizmente, isso ainda não acontece. Então, o jovem, ele sai da escola para trabalhar. Ou então, também, ele trabalha num período longo, a escola é longe, e aí ele abandona a escola, porque ele começa a chegar atrasado, né, muitas vezes. E isso é preciso, a escola tem regras, tem horário de entrada, tem horário de saída. Se ele não assistir às aulas, o rendimento dele não vai ser bom. E aí ele abandona a escola, ok? Continuando aqui na tela, por gentileza. O próximo tópico é: a distorção idade-série ainda é grande para o ensino médio. Então, como eu disse, a gente tem alunos de 15 e 16 anos que deveriam estar no ensino médio, cursando ainda o ensino fundamental 2, justamente por abandonar a escola, seja o motivo que for, principalmente o trabalho, e retornar depois. E aí ele fica em defasagem em relação aos outros. O próximo tópico: a desmotivação e a desconexão com os colegas de turma são grandes problemas do abandono e da evasão, além da dificuldade para acompanhar o conteúdo ensinado, uma fragilidade que geralmente vem do ensino fundamental. Uma defasagem. E aí, na cabeça dele, ele acha que ele cria um bloqueio, que essa defasagem não vai ser suprida no ensino médio. Então ele começa a ficar desmotivado. Eu não sei, não aprendi as 4 operações básicas. E aí ele chega no ensino médio, muitas vezes os outros colegas, né, caçoam dele, e aí ele acaba se fechando e abandonando a escola, né? O que eu percebo nas escolas, aliás, o que eu percebia quando eu estava na sala de aula, que talvez venha a esse tópico, é aquela questão dos grupos que causa bullying, né? Então, quando a gente anda, quando eu falo a gente, somos nós professores, pelo pátio da escola, é muito comum a gente ver os grupos. E normalmente é um grupo contra o outro. Daí o fato da gente abordar a questão do bullying, da cidadania, né, de respeitar o outro. E isso também causa um motivo para o jovem abandonar a escola. É um outro motivo. Prosseguindo aqui na tela, por gentileza, vamos à atividade 2. Então, vocês responderão no caderno a seguinte questão: qual é a diferença entre o ensino médio, o ensino técnico e o ensino profissionalizante? 3 minutos e nós já voltamos.
caderno, esses 3 ensinos parecem iguais, mas não são. Vamos ver agora quais são as diferenças. Aqui na tela, por gentileza. Então, o ensino médio. Ao contrário do ensino fundamental, que tem a duração de 9 anos, o ensino médio dura 3 anos. As séries são chamadas de primeira série, segunda série e terceira série. O ensino médio conta com vários componentes curriculares, todos eles voltados para a preparação do aluno para processos seletivos, como, por exemplo, os vestibulares. Então, os novos componentes curriculares que eu falei, entre os quais a filosofia, sociologia, química, física, entre outros. Continuando aqui na tela, o curso técnico, ele oferece um diploma de nível técnico reconhecido, pelo MEC. Ele dura, em média, de 18 a 24 meses, ou seja, de 1 ano e meio a 2 anos, e exige-se um estágio e a apresentação de um trabalho de conclusão do curso, que é o famoso TCC. Continuando sobre o ensino técnico. Apresentam um estudo mais aprofundado sobre a área pretendida, se comparados aos cursos profissionalizantes. A gente vai ver depois que alguns cursos profissionalizantes duram 3, 6 meses, tem curso de 1 ano também, mas comparado ao técnico, o curso técnico aprofunda muito mais. Exige uma idade mínima do aluno e estão diretamente relacionados à conclusão do ensino médio. Exemplos de formação técnica: técnico em enfermagem, técnico em processamento de dados, técnico em logística, técnico em administração e outros que eu não coloquei aqui. Prosseguindo. Em relação aos cursos técnicos, o estudante pode optar por fazê-los em 3 períodos diferentes. Isso é muito importante. Então, vocês podem fazer o curso técnico externo, ou seja, um curso técnico que a escola técnica, inclusive o aluno que participou pelo chat falou, na ETEC, e o ensino médio são seguidos ao mesmo tempo, só que em escola diferente. Então, eu estudo de manhã na escola e faço ensino médio regular, e à tarde ou à noite eu faço o curso técnico. Eu posso fazer isso? Posso. Eu também posso fazer o curso técnico concomitante, ou seja, a mesma escola que o ensino médio, eu também concluo o ensino técnico. E também posso fazê-lo subsequentemente, ou seja, o aluno terminou o ensino médio, ele terminou faz 2, 3, 4, 5, 10 anos depois, ele escolhe por fazer um curso técnico. Ele pode? Pode também. Vamos ver agora os cursos profissionalizantes. Eles podem ser classificados como cursos livres e não precisam ser aprovados pelo MEC. Os cursos não têm as mesmas exigências colocadas ao ensino técnico, ou seja, tempo de duração, trabalho final para a conclusão do curso e estágio. Então, eu não preciso fazer o TCC se, por exemplo, eu estou fazendo um curso para ser manicure, para ser depiladora, para ser barbeiro. É um curso de curta duração que vai me dar um certificado, que vai possibilitar com que eu procure um emprego e consiga esse emprego, mas não tem as mesmas exigências que o ensino médio regular ou o técnico. E duram de 6 a 24 meses. Continuando na tela, por favor. Ensinam conhecimentos necessários para a realização de uma determinada profissão. É uma formação ideal para quem não entende nada sobre a área e pretende iniciar-se no assunto. E, além disso, pode ter como objetivo o aprendizado de assuntos bem específicos para profissionais já inseridos no mercado de trabalho. Então, por exemplo, eu posso ser formada numa área, vou dar um exemplo aqui, banal, jornalismo. Vamos supor que eu sou formada em jornalismo e eu faço um curso rápido, que, entre aspas, seria profissionalizante ou uma pós, Não necessariamente vai exigir, embora uma pós exija o tal do TCC. Mas se a gente pensar que hoje vocês que estão entrando no ensino médio, professor, eu quero
ter um dinheirinho para ajudar minha mãe e vou fazer um curso de manicure que dura 3 meses. Se o curso tem certificado, ele vai possibilitar com que você exerça o trabalho como jovem aprendiz depois dos 14 anos. Continuando na tela, por favor. Agora tem uma reflexão para vocês, que eu vou abrir o chat justamente para vocês responderem. Quais são as perguntas? Em relação ao ensino médio, qual é o seu plano para o ano que vem? Ou seja, se imaginem, se projetem lá no ensino médio, qual é o plano? Eu vou fazer um curso técnico, vou fazer um curso profissionalizante, pensando nesse sentido. Você já decidiu se pretende cursar somente o ensino médio ou se você quer fazer o ensino médio junto com um curso técnico? Ou ainda, pretende fazer o ensino médio junto com o curso profissionalizante? 3 minutos para vocês participarem pelo chat, nós já voltamos com as respostas. Olha, Luana, muita participação. Nós já agradecemos aos alunos que estão participando. Eu vou compartilhar com vocês 2 respostas. Pretende fazer um curso profissionalizante, trabalhar, e da Luísa, que ela disse que ela pretende fazer um curso técnico em enfermagem. Que bacana. O bom é que vocês ainda têm tempo, para pensar, já que faltam ainda
6 meses ou um pouco mais para o ensino médio, né? E mesmo depois do ensino médio, dá para prosseguir os estudos com o ensino técnico, um profissionalizante ou, quem sabe, o ensino superior. Concluindo a nossa aula de hoje, nós podemos aprender o quê? As diferenças entre o ensino técnico profissionalizante e o ensino médio regular. A gente viu também que há algumas defasagens, né, no ensino no Brasil, e essa defasagem vem justamente por conta da evasão escolar, e nós refletimos sobre o que nós, né, pretendemos fazer no ano que vem, quando vocês entrarem no ensino médio. Eu vou encerrando a minha parte aqui da aula antes de passar a palavra para a professora Sara. Gostaria de agradecer a participação de todos vocês pelo chat, agradecer também a participação dos professores que têm acompanhado as aulas de projeto de vida, agradecer a produção e deixar um grande abraço e até a próxima aula. Obrigada, Luana. Foi um prazer estar com você. Eu aprendo muito. Eu sempre falo, né, que eu aprendo bastante. Era pra eu estar com meu caderninho hoje aqui. Semana que vem eu não esqueço, porque eu tenho aprendido bastante também. E muito obrigada aos alunos que estavam conosco, os professores, e toda a produção também. Então, nós nos vemos na próxima aula, na quarta-feira que vem. Tenha uma boa tarde. A escola pode estar distante, mas as aulas não. O governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.